Todos os anos, milhares de turistas do mundo inteiro se dirigem ao Monte Sinai, o mesmo local onde Moisés e os filhos de Israel receberam os 10 mandamentos diretamente de Deus. Na época, o Monte Sinai não pertencia a nenhuma nação. Atualmente, faz parte do território do Egito. As motivações dos peregrinos são as mais variadas. Alguns querem apenas seguir os passos de Moisés e ter a mesma visão que ele teve do alto do monte. Outros estão em busca de crescimento espiritual e usam essa experiência para terem um tempo de reflexão, jejum e orações. Muitos desses turistas juntam dinheiro a vida inteira ou financiam a viagem em prestações a perder de vista só para realizar esse sonho. Para chegar ao topo, onde Moisés recebeu as tábuas de pedra com os mandamentos, são 6 horas de subida. A caminhada começa à meia-noite, pois antes disso, o sol e o calor intenso do deserto tornam a aventura inviável. Os turistas são acompanhados por beduínos, povo nômade que conhece muito bem a região. Eles servem como guias e prestam socorro caso necessário. Os beduínos sobem puxando camelos. Por esse motivo, a subida deve ser feita no escuro e em silêncio para não assustar os animais. Durante a longa subida, eles armam tendas pelo caminho para aqueles que precisam descansar e levam de volta os turistas que desistem ou se machucam, o que é algo comum de acontecer. Às 6 da manhã, os que conseguem chegar ao topo testemunham o nascer do sol com uma vista deslumbrante de tirar o fôlego. Depois, descem o mais rápido possível antes que o calor comece a castigá-los. Então, descansam em resorts 5 estrelas próximo ao local e seguem a peregrinação por Israel. Este é o podcast Bible Plus e você está ouvindo o 8º e último episódio de Êxodo, o Bezerro de Ouro. Na tradição judaica, os 10 mandamentos também são chamados de os 10 dizeres, ou as 10 coisas. O primeiro dito ou o primeiro mandamento para o judeu é: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirou da terra do Egito. Já para os cristãos, o primeiro mandamento é: Não tenha outros deuses diante de mim. E o segundo é: Não faça para ti imagem de escultura. Os judeus, no entanto, unem esses 2 mandamentos em um só, que corresponde ao segundo mandamento para eles. A partir daí, a tradição judaica e cristã ocorrem da mesma forma. Os primeiros 5 mandamentos se referem ao nosso relacionamento com Deus. E os 5 últimos dizem respeito ao nosso relacionamento com as outras pessoas. Se você ainda não ouviu o episódio sobre os 10 mandamentos ou quer relembrá-lo, volte lá e confira. Agora, acompanhe a história de como o povo rapidamente se esqueceu da aliança com Deus e se corrompeu. Como ouvimos no episódio anterior de Êxodo, homens, mulheres e crianças, todos sem exceção, ouviram claramente a voz de Deus vinda do céu, descendo pelo Monte Sinai como fogo, no meio de relâmpagos e trovões. Todos agora estavam cientes da vontade de Deus. Depois de ter proclamado sua lei ao povo, Deus chamou Moisés para subir ao monte para lhe entregar tábuas de pedra com os mandamentos por escrito. Moisés subiu a montanha com seu ajudante e braço direito, Josué, até certo ponto, e ali esperaram por 6 dias. Assim que Moisés subiu, uma nuvem cobriu o monte. No 7º dia, no meio da nuvem, a voz de Deus chamou: Moisés. O aspecto da glória de Deus lá no alto era como
fogo aos olhos dos filhos de Israel, que observavam do acampamento. Josué permaneceu onde estava e ficou aguardando, enquanto Moisés entrou pelo meio da nuvem, subiu até o topo e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Uma das primeiras instruções dadas por Deus a Moisés foi a seguinte: peça aos filhos de Israel que me tragam ofertas, tudo o que desejarem ofertar: ouro, prata, bronze, púrpura, linho fino, madeira de acácia. Lembra que no episódio 5 de Êxodo, contamos como Deus moveu o coração dos egípcios para darem riquezas aos israelitas antes que eles partissem do Egito? Agora seria o momento de usar esses recursos para construir um tabernáculo. Deus explicou a Moisés: os filhos de Israel me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Construa um tabernáculo de acordo com o modelo que eu vou te mostrar. Eu te darei também o modelo de todos os móveis. Deus deu a Moisés a planta com as medidas exatas para a construção do tabernáculo. Ele também especificou as cores, tecidos, texturas, tipos de madeira e metal e como deveria ser o revestimento de cada móvel, utensílio e cortina. Até a roupa dos sacerdotes foi explicada nos mínimos detalhes. Depois de definir as tarefas do povo, Deus reforçou para Moisés que os filhos de Israel deveriam trabalhar por 6 dias e descansar no 7º. Esse seria o sinal da aliança perpétua entre Deus e o seu povo, como ele afirmou: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Até hoje, os judeus não trabalham no Shabat. É daí que vem a origem da palavra sábado, que quer dizer descanso. Os cristãos descansam no domingo e não no sábado, por conta da ressurreição de Jesus nesse dia. Enquanto Deus orientava Moisés no alto do Monte Sinai, o povo começou a se inquietar no acampamento. Algumas pessoas procuraram Arão e disseram: Moisés está demorando muito. Não sabemos o que aconteceu com aquele homem que nos tirou do Egito. Nem sabemos se ele vai voltar. É claro que vai. Tenham calma. Já chega de tanta espera, Arão. Queremos que você faça deuses para nós. O povo já estava chamando o líder escolhido por Deus de aquele homem. Os sinais que Deus havia dado no Egito, no Mar Vermelho, aberto para eles passarem em terra seca, e destruição do exército do faraó, o maná diário, a nuvem protetora de dia e a coluna de fogo à noite. Como o povo rapidamente se esqueceu de tudo isso? Por 430 anos, os filhos de Israel viveram no Egito e certamente absorveram muito de sua cultura e crenças religiosas. A Bíblia relata que havia estrangeiros no meio deles, possivelmente egípcios convertidos que partiram com os hebreus. Impacientes com a demora de Moisés, o povo não permaneceu fiel. Em seus corações, voltaram para o Egito e para as práticas do passado. Segundo a tradição oral judaica, Arão construiu sozinho a imagem de um ídolo para evitar que esse pecado recaísse sobre todo o povo e o destruísse. Seu plano era retardar ao máximo o término da escultura para dar tempo de Moisés voltar. Mas esse plano não deu certo. Já de acordo com os cristãos, Arão foi idólatra, assim como todos os demais. Pressionado pela multidão, ele preferiu agradar as pessoas e não a Deus. Diante da insatisfação do povo, ele disse: peguem seus brincos e joias de ouro. Tragam tudo para mim. Todos fizeram o que Arão pediu e entregaram a ele. Depois de receber as joias, Arão fundiu o metal e esculpiu um bezerro de ouro, exatamente como estava acostumado a ver na terra onde os hebreus haviam sido escravos. O bezerro era uma representação do boi Apis, adorado no Egito como deus e símbolo de força e fertilidade. Quando Arão terminou, o povo disse: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito.
Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã será festa ao Senhor. No texto original em hebraico, a palavra usada foi Elohim, que pode ser traduzida tanto no singular quando se refere a Deus, como no plural, no caso de deuses. O termo foi traduzido no plural, mas na sequência Arão disse que a festa seria para o Senhor. Isso revela que eles escolheram o bezerro para ser a imagem de Deus, pois pensaram que Moisés não seria mais o intermediário entre eles. E pensar que apenas alguns dias antes, o povo inteiro tinha ouvido os 10 mandamentos diretamente da boca do próprio Deus. E não foi uma experiência qualquer. Eles presenciaram a presença poderosa e sobrenatural de Deus no meio de trovões, relâmpagos e fogo, e ouviram sua voz dizendo: Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para ti imagem de escultura. Enquanto o povo praticava a idolatria, Deus estava ocupado escrevendo seus mandamentos com o próprio dedo em tábuas de pedra. Elas foram chamadas de Tábuas do Testemunho e eram um presente de Deus para seu povo. Na visão cristã, Moisés aponta para Cristo. Segundo alguns teólogos, da mesma forma que os hebreus acharam que Moisés estava demorando muito para voltar, hoje em dia, muitas pessoas pensam o mesmo sobre a segunda vinda de Jesus. E assim como aconteceu antes, acontece agora. Muitos estão se corrompendo. No dia seguinte, o povo se levantou de madrugada e ofereceu sacrifícios e ofertas diante do bezerro de ouro. Todos beberam, comeram e se divertiram. Vendo a obstinação e rebeldia do povo, Deus disse a Moisés no alto do monte: Vai, desce, porque o teu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu ordenei. A minha ira os consumirá e farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou: Não, Senhor, não se ire contra o teu povo, que o Senhor tirou do Egito com grande poder, para que os egípcios não fiquem sabendo e digam que o Senhor os tirou de lá para matá-los. Lembre-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Israel. O Senhor prometeu a eles uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e jurou dar essa terra por herança aos seus filhos. Diante da súplica de Moisés, Deus desistiu do que tinha pensado em fazer. Em seguida, Moisés desceu o monte com as 2 tábuas nas mãos e no caminho de volta encontrou Josué, que aguardava por ele. Josué disse preocupado: Estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Isso não é som de vitória e nem de derrota. O que ouço é gente cantando. Moisés desceu com Josué e assim que chegou ao pé do monte viu o acampamento em festa. Imagina o que Moisés sentiu ao ver o povo desenfreado, completamente fora de controle. No texto original, em hebraico, a palavra usada para descrever o que Moisés viu é pará. Esse termo tem vários significados, mas nesse contexto pode ser interpretado que as pessoas estavam dançando nuas em volta do bezerro. É possível também que elas estivessem tendo relações para atrair prosperidade, como era costume em alguns ritos a deuses pagãos. Moisés ficou tão transtornado que jogou as 2 tábuas ao pé do monte. O povo foi pego de surpresa quando menos esperava. Furioso, Moisés queimou o bezerro de ouro e o reduziu a pó. E então perguntou a Arão: O que esse povo fez para você, Arão, a ponto de deixar que eles pecassem desse jeito? Calma, Moisés.
Você sabe como as pessoas são inclinadas para fazer o mal. Como você demorou para voltar, eles pediram que eu fizesse deuses para eles adorarem. Eu lancei o ouro que eles me deram no fogo e saiu esse bezerro. Arão mentiu descaradamente ao dizer que a estátua surgiu como num passe de mágica. Ele não teve coragem de assumir que havia esculpido o bezerro. Moisés, então, se colocou na entrada do acampamento e disse a todos: Quem é do Senhor, vem até mim. Todos os homens descendentes de Levi foram até Moisés. Arão era um levita, portanto, se colocou também ao lado do irmão. Por ordem de Deus, Moisés decretou que todos os idólatras fossem mortos. Sem questionar, os levitas executaram as pessoas que tinham adorado o bezerro de ouro. Naquele dia, cerca de 3.000 homens morreram. Pode parecer duro demais uma sentença como essa. É necessário ponderar, no entanto, que havia uma multidão no deserto. Essa foi a forma encontrada para conter a rebeldia antes que ela contaminasse todo o povo. Deus também já tinha dado a lei para uma nação que estava sendo formada. Como a lei havia sido infringida, a punição veio como consequência. Depois disso, Deus disse a Moisés: Vá com os filhos de Israel para a terra que eu jurei dar aos seus antepassados. Mandarei um anjo guiando o caminho, mas eu não irei com vocês. Quando os hebreus souberam disso, começaram a chorar. Moisés, por sua vez, rogou a Deus por sua presença, dizendo: Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Prepare 2 tábuas de pedra, Moisés, como as primeiras que você quebrou, e amanhã cedo suba ao Monte Sinai sozinho. De madrugada, no dia seguinte, Moisés foi ao encontro do Senhor, levando as 2 pedras. Deus desceu da nuvem e ficou ali, junto dele. Imediatamente Moisés se curvou e o adorou, e voltou a pedir: Senhor, se agora eu encontrei graça diante dos seus olhos, por favor, siga conosco. Eu sei que esse povo é teimoso. Perdoa nossa maldade, o nosso pecado, e faça de nós a sua herança. Deus então fez uma aliança com Moisés e com Israel. E permaneceram juntos por 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, Moisés não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, 5 em cada pedra. Depois disso, Deus atendeu a mais um pedido de Moisés que havia implorado para ver sua glória. Mas alertou: Você não poderá ver o meu rosto, pois ninguém consegue ver minha face e continuar vivo. Mas tem um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei você numa fenda e o cobrirei com minha mão até que eu passe. E quando eu retirar a mão, você me verá pelas costas, mas não verá o meu rosto. Imagina ter esse nível de relacionamento e intimidade com Deus. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas, ele não sabia que a pele do seu rosto resplandecia de tão intensa que tinha sido a experiência de estar diante da presença e da glória de Deus. Arão e os filhos de Israel viram aquilo e tiveram medo. Eles diziam: Olha o rosto de Moisés. Está brilhando. Não consigo olhar de tão forte que é essa luz. Arão colocou um véu sobre o rosto de Moisés. Ele então ensinou ao povo todas as palavras que Deus havia dito e pediu aos filhos de Israel que trouxessem as ofertas para a construção do tabernáculo. Todos ofereceram com alegria tudo de mais precioso que possuíam. Em seguida, Deus escolheu Bezalel, da tribo de Judá, e o capacitou com inteligência, conhecimento
e habilidades extraordinárias. Ele ficou responsável pela construção do tabernáculo e teve a ajuda de Aholiabe e de todo o homem que Deus havia dado sabedoria para fazer aquela obra. E assim, orientados por Moisés, começaram a construir o santuário onde Deus iria habitar no meio do seu povo. Cada detalhe, cada elemento, tanto do tabernáculo, dos utensílios, quanto das roupas sacerdotais, tem uma simbologia que acadêmicos, rabinos e teólogos do mundo inteiro tentam compreender. Já na visão cristã, cada item aponta para o Messias e a redenção dos que tiveram suas vidas transformadas por ele. Você poderá aprender mais sobre o assunto no episódio do livro de Levítico. Por fim, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, todos levitas, foram consagrados como sacerdotes. Quando ficou pronto, a nuvem desceu e a glória de Deus encheu o tabernáculo. Se a nuvem se levantava, os filhos de Israel continuavam a jornada pelo deserto. Se ela parava, eles também paravam. De dia, a nuvem de Deus repousava sobre o santuário, e de noite, ela se tornava fogo, iluminando todo o acampamento. A primeira vez que Moisés subiu ao Monte Sinai foi quando Deus se revelou a ele no meio da sarça ardente. Moisés não o conhecia e não queria ser enviado como libertador do povo. Teve medo e deu desculpas, dizendo que não conseguia se expressar. Mas ao responder seu chamado, Moisés não só livrou o povo da escravidão, mas experimentou algo que jamais imaginaria. Ali, naquele mesmo lugar, Moisés ficou face a face com Deus e teve o privilégio de falar com ele, como alguém que fala com um amigo. Acompanhe no próximo livro do Pentateuco, no próximo episódio de Levítico, os simbolismos por trás de cada parte do tabernáculo que apontam para Jesus, e conheça a trágica história dos filhos de Arão.